Tem certas coisas que a gente não tem fé, né? Ou tem certas coisas que você até tinha fé quando o quadro estava de um jeito, agora você tá meio bastante duvidoso se a coisa vai rolar ou não, né? Vamos pegar um exemplo assim de hospital. Quando você vai ao hospital, aquele ambiente, aquele ecossistema é um sistema onde tem doença, onde tem dificuldade, onde tem sofrimento, tem dor, tem gemido, aquela coisa toda. Então, você exposto num ambiente desse, naturalmente, né, você vai lá, entrou para orar pela primeira vez, né? Falei, agora? Tá fácil aqui, ó, Deus é poderoso, eu tenho fé em posição de mãos. Aí o negócio começa a piorar, e aí? É aquilo que eu falei, então melhor não ir eu, vai uma outra pessoa. Mas por que não ir eu? Por que não ir você? Porque você tem pouca fé? Não é isso? Se eu penso assim, eu tô confiando na minha fé. A gente viu, o que salva é a fé? É a graça. Ela é através da fé. Mas é a graça que salva. Então se eu tenho essa visão de que, mas eu tenho fé para isso, ou eu não tenho fé para isso. Você está considerando a fé como uma força sua, como alguma coisa que você produz, né? Eu pensei aqui algumas falas, então assim, mas você não pode duvidar. E como é que faz para não duvidar? Se policia aí. Então você tem que ficar se guardando, porque se você duvidar, a sua fé diminui e a sua fé não produz resultados. Mas o foco não deve ser a minha fé. O foco é o que Jesus é e o que Ele pode. Quando eu olho para a minha fé, aí eu fico abalado, né? Eu falo, não sei se eu consigo, o negócio está difícil, vai outro orar, vou pedir para outra pessoa, vou chamar o pastor para orar, né? Porque acho que o pastor está mais perto de Deus, vai orar. Não, vou uma casa nova, vou abrir um negócio, vou chamar o pastor para orar na casa. Irmão, ora você, irmão, deixa o pastor em paz. Deixa o pastor na casa dele. Não sei se é o jogo São Paulo, né? Não, eu preciso orar, preciso ungir. Vai lá você, irmão, você é o chefe da casa, eu não vou morar lá, você que vai. Não, mas o negócio para prosperar, então, irmão, ora você. Né? Não precisa dessa crendice, né? Precisa ter lá um iluminado. Não, tudo igual, tudo igual. Então, quando você olha, se você está podendo ou não, se tem fé ou não, você está olhando para a sua fé. E olha só, das pessoas tem tamanho, né? Já falou um texto aqui. A fé vem pelo ouvir, eu ouvi pela palavra de Deus. Quanto mais eu ouço, mais fé. Quanto menos, menos fé. Então fé, sim senhor, sim senhora, tem tamanho. Mas depende de quem é Deus que vai destinar, Ele vai colocar uma dose de fé em cada um de acordo com a deliberação dele. Tem um texto que Jesus usou lá em João 16, que ele fala, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus quem enviaste. Está dizendo que a vida da qualidade de Deus tem a ver com conhecer Jesus. Eu vou falar desse texto daqui a pouco, mas eu quero antes, então, vamos deixar claro, né? Vamos ver se tem alguma dúvida nesse sentido, de que quando eu olho para Jesus, quando eu me ocupo de quem Ele é, do que Ele pode fazer, isso produz fé, né? Quando eu olho para Jesus, né, você olhar e ouvir, né? Então, e até esse texto de Romanos 10, 17, ele fala, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, né? No grego é Cristo que está ali. Você pode olhar na Bíblia inteira e você vai ver Cristo na Bíblia inteira. Fala, no Antigo Testamento, sim. Em todos os símbolos, os sinais, os personagens, tem o tipo de Jesus ali. Então você consegue identificar Jesus na Bíblia inteira. Então quanto mais você vê Jesus, você ouve Jesus, isso faz com que você o conheça mais e isso faz com que acrescente a sua fé. E a fé não é uma força sua interior, mas a fé é o reconhecimento de quem Deus é, quando você olha para Ele. Está claro isso? Essas 3 pessoas e outras olharam a graça de Jesus. E aí Jesus olhou a fé deles. Eles nem chegaram com essa credencial, falaram, eu tenho fé. Não, eles nem sabiam.
Mas Jesus falou assim, isso aí é fé. Essa estima que você tem de mim se chama fé. Falei daquele caso de você estar no hospital, né? E você tem lá uma situação, tá difícil, e agora? Né? Eu acho que eu não tenho fé suficiente para isso. Nesse exemplo dessas 3 pessoas, né, quando a gente se sente assim frequentemente, no lugar de ficar olhando, falar assim, olha, eu acho que eu não tenho fé para isso, é a gente ficar olhando se Deus ele é poderoso, se ele é amoroso, se ele é misericordioso. Às vezes a gente vê alguém doente e fala assim, mas pudera não, que o sujeito fez a vida inteira, tá colhendo agora o fruto. Mas não importa, Deus é misericordioso. Né? Deus ele tem misericórdia de todo mundo. Então se a gente fica olhando para quem Deus é, o quanto ele ama as pessoas, não importa o estado miserável que elas estejam, então isso coloca o foco não na minha fé, mas coloca o foco em quem Deus é. Né? Quando eu me alimento disso, né? E aí eu estou ouvindo, eu estou olhando para Jesus, isso abastece a minha fé. Eu nem vou saber como é que eu estou andando e fazendo, se aquilo é fé, não é isso, eu estou me queimando, eu estou ficando bronzeado, porque eu estou me expondo a esse sol. Mas o ponto aqui que eu quero que vocês entendam é que a nossa vida, né? Eu vou pôr uma sequência de texto agora, é uma vida de olhar para Jesus. Quando eu estimo, conheço, entendo, e óbvio, fé tem tamanho. Quanto mais eu conheço a respeito de Jesus, maior a minha apreciação por ele. Né? Então essa minha apreciação por ele é que ela se desdobra em fé. Mas se eu pouco conheço, pouco eu vou admirá-lo. Né?